Se a sua vida continua repetindo os mesmos padrões de limitação financeira, não é azar, é o seu nível de crenças. E se eu lhe disser que pode mudar isso em apenas 7 dias? Andrew Carnegie sabia que a diferença entre riqueza e mediocridade estava numa técnica secreta que ele usava 2 vezes por dia. E em apenas 7 dias, você pode usar este mesmo protocolo para reprogramar décadas de limitações. A ciência de 2025 finalmente provou por que ela funciona. Prepare-se para descobrir o segredo que Carnegie usava 2 vezes por dia. O mesmo que transformou um imigrante pobre no homem mais rico da América. O seu cérebro tem 2 janelas mágicas por dia, ao acordar e antes de dormir, quando pode literalmente reescrever décadas de limitações. Mas a maioria das pessoas desperdiça estes momentos mágicos navegando no telemóvel ou preocupando-se com problemas. Enquanto isso, os grandes visionários da história sabiam como aproveitar estas janelas neurológicas para reescrever literalmente as suas crenças limitantes. Esta mesma técnica que Carnegie usou para se tornar o magnata do aço está agora disponível para você. Não é força de vontade, não é pensamento positivo superficial, é neuroplasticidade direcionada baseada em mais de 1 século de resultados comprovados. Antes de lhe revelar o protocolo exato, deixe-me mostrar-lhe a prova histórica de que isto funciona e por que a ciência de 2025 finalmente explica o seu poder. Napoleon Hill conduziu o estudo mais extensivo sobre sucesso já realizado na história, fornecendo a base histórica que valida estas descobertas modernas. Durante 20 anos, ele entrevistou mais de 500 das pessoas mais bem-sucedidas da América, incluindo Andrew Carnegie, Thomas Edison e Henry Ford. O que descobriu mudou para sempre a nossa compreensão sobre como a mente humana realmente funciona. Hill chamou a esta descoberta autossugestão emocionalizada, a capacidade de programar o subconsciente através de declarações carregadas de emoção intensa. Carnegie revelou-lhe que escrevia o seu objetivo principal definido numa carta e lia-a 2 vezes por dia com fervor emocional total. Edison fazia visualizações tão vívidas das suas invenções que conseguia vê-las, tocá-las e ouvi-las mentalmente antes mesmo de existirem fisicamente. Imagine Hill sentado numa biblioteca silenciosa, rodeado por centenas de páginas de notas, quando finalmente compreende o padrão que conecta todos os gigantes. Carnegie escrevendo furiosamente às 5 horas da manhã, Edison visualizando tão intensamente que suava, Schwab vendo-se como presidente antes mesmo de ser promovido. Hill percebeu que não era força de vontade, era reprogramação emocional sistemática, mas foi Charles Schwab, o presidente da Bethlehem Steel, quem demonstrou o poder real desta técnica. Através da visualização sistemática, ele reestruturou toda a indústria siderúrgica americana, transformando-se no primeiro presidente corporativo a ganhar mais de $1 milhão por ano. O seu segredo era simples, via-se mentalmente alcançando cada objetivo com tal clareza e emoção que o seu subconsciente não conseguia distinguir entre a visualização e a realidade. A fórmula original que estes gigantes industriais utilizavam era elegante na sua simplicidade. Escrever um objetivo principal definido, lê-lo 2 vezes por dia com emoção intensa e visualizar-se já tendo alcançado esse resultado. Hill descobriu que quando os pensamentos são bem misturados com emoção, eles penetram diretamente no subconsciente, onde se transformam em crença inabalável. Hill descobriu que quando os pensamentos são bem misturados com emoção, eles penetram diretamente no subconsciente, onde se transformam em crença inabalável. Mas espere, isto vai ficar absolutamente alucinante quando descobrir como a ciência de 2025 provou que Carnegie estava décadas à frente do seu tempo. Mas será que estas descobertas históricas têm bases científicas reais ou eram apenas intuição genial? A pesquisa de Stanford, de 2025, não apenas confirma estas descobertas históricas, ela revela exatamente por que funcionam.
Imagine Carnegie no seu escritório às 5 horas da manhã, não sabendo que estava a usar exatamente os mesmos estados θ que os cientistas de Stanford descobriam 125 anos depois. Ele não conhecia os termos neuroplasticidade ou BDNF, mas sentia intuitivamente que algo poderoso acontecia quando repetia suas afirmações no silêncio do amanhecer. Os neurocientistas descobriram que durante os estados θ, aqueles momentos de sonolência logo após acordar e antes de adormecer, a neuroplasticidade aumenta em 200%. É literalmente como se o cérebro abrisse uma janela especial para reprogramação profunda. O estudo, que acompanhou 200 participantes durante 6 meses, mostrou resultados extraordinários. As pessoas que praticavam afirmações emocionalizadas durante os estados θ experimentaram um aumento de 67% na eficácia das suas declarações, comparado com aqueles que as faziam durante estados beta normais. A ciência por trás disto é fascinante. Durante os estados θ, o cérebro produz 200% mais BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, a proteína responsável pelo crescimento de novas conexões neurais. Simultaneamente, há um aumento dramático na produção de acetilcolina, dopamina e endorfinas, criando o coquetel neuroquímico perfeito para a mudança duradoura. Carnegie descobrindo esta mesma janela neuroplástica no seu escritório da siderúrgica. Ele não conhecia a ciência, mas intuitivamente compreendeu que as suas sessões de afirmação antes do amanhecer atingiam o seu cérebro no momento perfeito para reprogramar padrões de sucesso. É aqui que entra o conceito da janela neuroplástica de 7 dias. A neurociência moderna confirma que quando estimulamos consistentemente os mesmos circuitos neurais durante uma semana, ativamos o princípio Hebbiano. Neurônios que disparam juntos, ligam-se juntos. Em apenas 7 dias de prática consistente, conseguimos criar novas vias neurais suficientemente fortes para substituir padrões de pensamento limitantes que existem há décadas. Mas aqui é onde isto fica absolutamente alucinante. E vai mudar completamente como vê os próximos 7 dias da sua vida. Mas como podemos aplicar este conhecimento científico no mundo real? É aqui que a história se torna ainda mais fascinante. O mesmo sistema exato que Carnegie usou em 1900 está a ser secretamente empregado pelos influenciadores mais poderosos de hoje e estão a obter resultados ainda melhores. A conexão entre Carnegie e os mestres modernos é mais direta do que imagina. Tony Robbins, o guru de desenvolvimento pessoal mais influente dos últimos 50 anos, utiliza técnicas que espelham exatamente os métodos de Napoleon Hill. Esta linhagem direta estende-se por mais de 125 anos, desde os barões industriais de 1900 até os transformadores de vidas de hoje. Esta linhagem direta estende-se por mais de 125 anos, desde os barões industriais de 1900 até os transformadores de vidas de hoje. Picture isto: Tony Robbins numa sala com 10.000 pessoas e quando ele grita "Yes!", com aquela intensidade explosiva, está a usar exatamente o mesmo estado de congruência que Carnegie utilizava sozinho no seu escritório. King diante de 250. 000 pessoas não estava apenas a fazer um discurso, estava a executar a mesma visualização θ que Carnegie praticava em privado. E se pudesse aproveitar esta mesma força mental que literalmente mudou uma nação? Robbins chama-lhe estado de congruência, aquele momento mágico quando a crença interna alinha-se perfeitamente com a ação externa. Hill chamava-lhe fé, a capacidade de ver o objetivo como já alcançado antes mesmo de existir na realidade física. São a mesma força, descrita com vocabulário de épocas diferentes. Martin Luther King Jr. é talvez o exemplo mais poderoso desta congruência em ação. O seu famoso discurso, "Eu tenho um sonho", não era apenas retórica inspiradora, era a manifestação externa de uma visualização que ele praticava religiosamente. Mas aqui está o que o vai chocar, quando King se posicionou diante de 250.
000 pessoas e declarou: "Eu tenho um sonho", não estava apenas a fazer um discurso, estava a executar a mesma visualização em estado teta que Carnegie fazia em privado. E se pudesse aproveitar esta mesma força mental que literalmente mudou uma nação? E se eu lhe disser que pode usar esta mesma força mental que moveu uma nação inteira para transformar a sua vida pessoal nos próximos 7 dias? King via tão claramente a América que queria criar que conseguiu transmitir essa visão a uma nação inteira. A sua crença emocionalizada tornou-se realidade tangível porque ele compreendeu intuitivamente os mesmos princípios que Carnegie aplicou aos negócios. Esta é a chave mestra que desbloqueia décadas de condicionamento limitante. O fator crucial que conecta todos estes mestres é a emoção. Hill descobriu que o subconsciente só responde a pensamentos bem misturados com emoção intensa. Robbins ensina que emoção cria movimento. King demonstrou que quando alinhamos paixão interior com propósito exterior, criamos uma força imparável de transformação. A emoção não é apenas um amplificador, é o código de acesso que permite que as nossas afirmações penetrem nas camadas mais profundas da mente subconsciente. É por isso que afirmações mornitas e sem paixão raramente produz mudanças duradouras, enquanto declarações carregadas de fervor emocional podem reescrever décadas de condicionamento em questão de dias. Agora que compreende tanto o porquê científico quanto o poder emocional por trás desta técnica, chegou o momento crucial de colocar este conhecimento em prática. Aqui está onde a maioria das pessoas falha, e é exatamente por isso que as suas tentativas anteriores podem não ter funcionado. O sistema completo de 7 dias combina a sabedoria histórica validada com a precisão da neurociência moderna. É um protocolo específico que aproveita as janelas teta naturais do seu cérebro para a implantação profunda de novas crenças empoderadoras. Primeiro, o timing é absolutamente crítico. Tem 2 oportunidades diárias durante estados teta. Os primeiros 15 minutos após acordar e os últimos 15 minutos antes de adormecer. Durante estes períodos, o seu cérebro está naturalmente mais receptivo à reprogramação subconsciente. É quando as ondas cerebrais diminuem para 4 a 8 Hz, criando a janela neuroplástica ideal. O processo requer apenas 5 a 10 minutos, mas aqui está o segredo. Isto não é música de meditação suave e sussurros delicados. Isto é intensidade emocional pura. Está preparado para declarar guerra às suas limitações como Carnegie declarou guerra à pobreza? Deve declarar as suas afirmações como Carnegie declarava guerra à pobreza, como King proclamava liberdade, com o mesmo fervor que construiu impérios e moveu nações. Escreva as suas afirmações numa linguagem emocionalmente carregada, utilizando o tempo presente como se já tivesse alcançado os resultados desejados. Por exemplo, em vez de "eu quero ser bem-sucedido", declare com convicção: "Eu sou um imã para oportunidades extraordinárias e tomo decisões que criam abundância ilimitada". O protocolo de visualização é igualmente importante. Durante a recitação das afirmações, deve ver-se mentalmente já vivendo a realidade desejada. Veja as cores, ouça os sons, sinta as emoções de ter alcançado os seus objetivos. Quanto mais vividamente conseguir experienciar mentalmente o resultado desejado, mais rapidamente o seu subconsciente aceita essa nova programação como verdadeira. Pause por um momento, está prestes a descobrir exatamente como Edison usava esta mesma técnica para inventar enquanto dormia. Thomas Edison utilizava exatamente esta abordagem multissensorial quando inventou a lâmpada. Deitava-se na cadeira da oficina, segurava esferas de aço nas mãos e visualizava as suas invenções tão vividamente que, quando as esferas caíam e o acordavam, conseguia desenhar esquemas técnicos perfeitos. Está prestes a usar a mesma tecnologia mental que criou o mundo moderno. Para maximizar a eficácia, combine 3 elementos numa sessão: declaração verbal das afirmações com intensidade emocional, visualização multissensorial do resultado desejado e ancoragem física através de postura confiante e respiração profunda.
Esta tríplice abordagem cria uma impressão neurológica poderosa que acelera dramaticamente o processo de mudança. Edison sabia que estava no caminho certo quando as suas visualizações se tornavam tão reais que conseguia desenhar esquemas técnicos perfeitos. Você saberá que está a funcionar quando a intensidade emocional das suas sessões atingir 8 a 10 numa escala emocional, sincronicidades começarem a aparecer como se o universo conspirasse a seu favor e a sua confiança interior se tornar inabalável como a de Carnegie. Mas há algo mais importante que técnicas e protocolos, é a decisão que está prestes a tomar sobre o seu futuro. Antes de pensar que isto é apenas mais uma técnica de autoajuda, deixe-me partilhar algo que vai mudar para sempre como vê o poder da sua mente. Agora possui exatamente o que Andrew Carnegie descobriu: a técnica secreta que transforma limitações em abundância. A ciência de 2025 validou o que ele usava 2 vezes por dia, e agora está nas suas mãos a mesma ferramenta mental que construiu o Império do Aço. Os princípios que acabou de aprender não são apenas teoria, são a chave dourada que abriu os cofres da América para Carnegie, que transformou Edison num gênio inventivo, que fez King mover uma nação inteira. Cada técnica, cada timing theta, cada protocolo emocional está agora nas suas mãos, as mesmas ferramentas mentais que construíram impérios e mudaram a história. Andrew Carnegie começou como um imigrante pobre da Escócia e tornou-se o homem mais rico da América porque dominava estes princípios mentais. Napoleon Hill dedicou a vida inteira a descodificar estas técnicas. Os neurocientistas de Stanford confirmaram cientificamente por que funcionam tão bem. E agora, com toda esta sabedoria histórica validada pela ciência moderna, chegou o momento da sua transformação pessoal. O desafio de 7 dias não é apenas uma experiência, é a sua ponte entre quem é hoje e quem pode tornar-se amanhã. Imagine-se daqui a 1 semana. Que versão transformada irá olhar no espelho? Como Carnegie, Edison e King, você tem agora a chave dourada. A questão não é se funciona. A ciência provou. A questão é, que grandeza irá escolher criar? Comece agora mesmo com estes 3 passos. Primeiro, escreva as suas 3 afirmações mais poderosas numa linguagem emocionalmente carregada. Segundo, estabeleça o alarme para amanhã 15 minutos mais cedo para capturar a janela theta. Terceiro, comprometa-se com apenas 7 dias. Que versão transformada de si mesmo irá escolher criar? A diferença entre quem alcança a grandeza e quem permanece na mediocridade está na sua próxima decisão.